Bom dia, amados irmãos, graça e paz. 3 de maio de 2020. Estamos aqui no culto online da Igreja Evangélica Congregacional do bairro Fluminense, em São Pedro da Aldeia, Rio de Janeiro, Brasil. No nosso momento matinal, aqui numa das salas de nossa igreja, e estamos vendo algumas pessoas chegando, a Elma, estou vendo aqui a Márcia Andréia, a Vânia Dias chegando, sejam bem-vindas ao nosso encontro aqui nessa manhã. Enquanto os irmãos vão chegando, eu queria nessa manhã cantar um hino que a gente cantei há muitos anos atrás na Igreja Congregacional de Vicente de Carvalho. Eu aprendi esse hino lá no meu tempo de estágio de seminário, que ele faz referência à essência do culto que deve ter no nosso coração quando nos aproximamos de Jesus. E é o hino 261, talvez muitos não conheçam, mas ele tem uma letra muito interessante. O autor dele é o em saudosa memória Manuel da Silveira Porto Filho, que foi um pastor que pastoreou por décadas uma igreja lá em Campo Grande, na zona oeste do Rio de Janeiro. 261. Em tudo as tuas mãos, Senhor, nos tem enriquecido, e as provisões do teu amor bondosas conduzido. De ti nos vem a salvação e as bênçãos incontáveis que dia a dia, ó Pai, nos dão as tuas mãos amáveis. De ti vivemos, ó Senhor, e em ti nos alegramos na comunhão do puro amor que em Cristo desfrutamos. Recebe, pois, a gratidão da oferta que trazemos, nascido, ó Deus, da multidão de quanto a ti devemos. Que Deus abençoe-nos, não é? Culto é isso, culto é entrega, é reconhecer que Ele é o Senhor, reconhecer que Ele é o Senhor da nossa vida, que tudo provém dEle, que tudo vem de suas mãos. Esse foi o entendimento que Davi teve quando
foi ofertar ao Senhor e ele disse: olha, das mãos do Senhor eu devolvo. Então ele entende que tudo vem de Deus e quando a gente recebe de Deus, a gente devolve. E se eu tenho esse entendimento do que eu tenho, do que eu possuo, ele é de Deus, vem de Deus, isso faz a diferença. O coração da gente, como diz esse hino que acabamos de cantar, o 261 dos Salmos e Hinos, ele vai dizer que vai brotar no nosso coração a gratidão. E aí a gratidão nos livra da arrogância, nos livra da vaidade, nos livra dessas coisas que são tão perniciosas para a nossa alma. Então, reconhecer, vivemos por Ele, nos alegramos nele, a comunhão que temos vem dele, a salvação vem dele, tudo vem dele, das mãos dele. Dependemos de Deus, dependemos de Deus. A outro hino que eu queria cantar é o 289. Logo mais à noite, 19 horas, nós iremos ter um instrumental aqui melhor, né? Hoje cedo os músicos são mais... e a gente está aqui numa sala da igreja, não há ninguém aqui na igreja, a não ser eu, a presença de Deus e você comigo aí nesse culto online. E eu queria cantar o 287, ex-mensagem do Senhor, aleluia. Antes de lermos os textos, mencionar quem já está conosco aqui, já cedo, algumas vidas, tem gente de longe, e a gente vai cantar esse hino que nos exorta a olhar só para Jesus. Ele salva o pecador, salva até por meio de um olhar. Vamos olhar para Jesus. Eis mensagem do Senhor, aleluia, que a todos quer abençoar. Cristo salva o pecador, aleluia, salva até por meio de um olhar. Olhai, irmãos, olhai, sim, olhai só a Jesus. Ele salva o pecador, aleluia, salva até por meio de um olhar. Vossa dívida pagou, aleluia, Jesus a satisfez na cruz. Sua vida ele entregou, aleluia, para todos vos guiar em luz. Olhai, irmãos, olhai, sim, olhai só a Jesus. Ele salva o pecador, aleluia, salva até por meio de um olhar. Esta oferta Cristo faz, aleluia, eterna vida lá dos céus. Redenção vos traz, aqui vos traz, aleluia, convertei-vos já ao vosso Deus. Olhai, irmãos, olhai, sim, olhai só a Jesus. Ele salva o pecador, aleluia, salva até por meio de um olhar. Aceitai a salvação, aleluia, segui nos passos do Senhor. Publicai o seu perdão, aleluia, proclamai o grande Redentor. Olhai, irmãos, olhai, sim, olhai só a Jesus. Ele salva o pecador, aleluia, salva até por meio de um olhar. Amém. Deus abençoe. Quero aqui registrar aqui a presença da minha sogra Jandira, lá de São Gonçalo. A Elma
Elma está com um filho doente com coronavírus, o Ian, a Marinete, a Vânia, minha Vânia Dias. Tem aqui mais gente, o Leonan que chegou, a Adriana. Eu estou aqui lendo de longe, deixa eu botar o dedão aqui. O Cristiano, a Luísa Emica Utikawa, lá da Igreja Evangélica Fluminense, Alcenir, dos Anjos, Cartacho, Kátia Mara, Leite Basília. Essa aqui é uma artista, viu? Ela faz cada coisa lindíssima. Depois a Vânia vai falar para vocês. A Marinete, temos aqui a Nilma Tavares, Milena, Deus abençoe, Paulinha, Cleide, minha diaconisa, Nádia, Fabiana Cioli, Paulo Silva, lá de Portugal, está citando aqui, ó, Salmos e Hinos, que bênção, foi mesmo. Muito bem, a Adriana, já mencionei aqui, mais gente aqui, muito bem, Elisete, meu amigo Leandro, está aí por perto, não está? Soraya, Leonan, já mencionei Leonan, Ana Maria Vieira, muito bem, Vanilda, lá de Nilópolis, Gilson, ô Gilson, muito bom, Valdenice, muito bem, sejam bem-vindos todos, em nome de Jesus. Antes de ler o texto bíblico, eu queria orar com você nessa hora, deixa eu ajeitar aqui uma coisa, isso, orar pelos enlutados. Faleceu ontem a Margarete, parente lá da nossa irmã Milena, coronavírus, uma jovem, não deve ter mais de 40 anos, deixa 2 filhos. Há mais pessoas aí envolvidas, parentes envolvidos com essa questão do coronavírus. Vamos orar por isso, pedir para Deus confortar o coração, Deus dar sabedoria às autoridades, pedir para o Senhor trazer essa descoberta aí, né, mais efetiva da medicação, da vacina, para tratar essa doença que está mexendo com o mundo inteiro. Deus, nós queremos agora, nesse momento, interceder pelo filho da Elma, que está internado ou recolhido em casa, em isolamento, por conta do coronavírus. Ó Deus, tenha misericórdia, Senhor, da Elma, desse filho, tenha misericórdia da família enlutada, os parentes de Milena, nossa irmã aqui da igreja, a Margarete doente, que faleceu depois dessa doença toda. Eu lembro da irmã Jandira, que está internada no hospital da polícia, ali no Estácio, tratando a sua saúde. Os exames não acusaram coronavírus, mas ela tem problemas pulmonares, problema cardíaco, problema de diabetes, Senhor. Oh, Deus, tenha misericórdia da Jandira, da Jane que está cuidando dela ali. Protege ela, aquelas pessoas que estão com ela. Oh, Senhor, tenha misericórdia das famílias enlutadas, Pai. Tu venhas promover, Senhor, abençoar a mente dos cientistas, dos infectologistas, para descobrirem, ó Deus, o remédio, o tratamento mais certo, para que a população não sofra tanto, Senhor. Se é um clima de pavor, de desespero no ar, eu te peço em nome de Jesus, que o Senhor tenha misericórdia, trate dessas vidas. Ó Deus, que abençoe o nosso município aqui em São Pedro Aldeia, abençoe o nosso estado do Rio de Janeiro, nosso país, Senhor, lá em Manaus, ó Deus, em São Paulo, ó Senhor, lá no Recife, tenha misericórdia, Senhor. As notícias ruins e também tem outras notícias ruins, ó Deus, de gente sabotando, de gente querendo levar vantagem sobre essas situações, é questão dos políticos, essa briga política, essa crise política, Senhor, pelo poder, ó Deus, as coisas que são feitas na calada, Senhor, tenha misericórdia, Senhor, sopra o teu Espírito, ó Deus, alenta o nosso coração, ó Deus, visita cada lar aqui, cada casa nesse momento, cada pessoa que está conosco nesse culto, ó Deus, que estão, ó Deus, participando, Senhor, desses momentos aqui, de cantos ao Senhor, de oração. O Senhor pode fazer diferente, o Senhor pode modificar, o Senhor pode proteger, guardar, livrar, abençoar, salvar. Então faz isso, Senhor. Ouve a nossa oração, ouve o nosso pedido, o nosso clamor.
pelos idosos também, Senhor, que ficam mais recolhidos em casa, Senhor, desprovidos muitos deles, Senhor, de contato social, sem poder muitas vezes irem à rua. Oh Deus, tenha misericórdia, Pai. Nós temos uma lista de irmãos idosos que estão em casa. Lembro da irmã Luísa, do irmão Humberto, lembro, Senhor, do irmão Delmi, lembro da irmã Roselina, lembro da irmã América, Senhor, que está com Alzheimer. Senhor, lembro do pastor João Manuel, Senhor, tivemos essa semana lá na casa dele, ali, levando, oh Deus, uma assistência para ele, Senhor. Oh Deus, lembro da irmã Inácia, da sua sobrinha Sabrina, Senhor, que luta contra um câncer. Eu lembro da irmã Edna, do irmão Paulinho. Senhor, eu lembro dessas vidas, lembro de outros que parecem não ser idosos, mas são. O irmão José Carlos, que está com a sua esposa lá nos Estados Unidos, Senhor, querendo voltar. Oh, Jesus, tem do irmão Gilberto Amaral, Senhor, da irmã Anésia, Senhor. Anésia, tem misericórdia, Senhor, dos filhos que cuidam dela. Abençoa, Senhor, essas pessoas. Abençoa, Jesus, nossos vizinhos aqui à volta, Senhor. O vizinho aqui na frente, do lado, do outro. Toma essa rua aqui em tuas mãos. Faz diferença, Senhor. Usa a tua igreja. Senhor, sustenta-nos com a tua destra fiel. E agora é que vamos meditar na tua palavra. Que o Senhor seja glorificado. Que o Senhor fale conosco por misericórdia. Eu te peço isso em nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem, queridos. Mexi aqui o dedinho, acabou. O dedo é grande, né? O dedo é grande. Vamos abrir a Bíblia, queridos, na carta do profeta Ezequiel, capítulo 36. Ezequiel 36, versículo 37 e 38. Diz assim, Ezequiel 36, versículos 37 e 38. Assim diz o Senhor Deus: ainda nisto permitirei que seja eu solicitado pela casa de Israel, que me multiplique eu os rebanhos como um rebanho de santos, o rebanho de Jerusalém, nas suas festas fixas. Assim as cidades desertas se encherão de rebanhos de homens e saberão que eu sou o Senhor. Ezequiel 36, os versículos 37 e 38. Muito bem. Amados, os dias são difíceis. Ontem mesmo, indo à padaria comprar pão, lá em casa eu estou com 2 pintinhos, né? Caleb e Rafaela, chamamos de pintinhos. Aí tem que dar comida para os pintinhos, aí tem que ir na padaria comprar pão para os pintinhos. Encontrei com uma irmã Nilda, que era aqui da igreja. Falei: Nilda, como é que está? Eu falei: pastor, lá na empresa, eu trabalho numa empresa de prestação de serviços já há alguns anos. 12 os colegas, né? Comigo 12, fomos mandados embora. E está difícil. Isso é um exemplo aqui, e tem outro ali, outro acolá, né? Alguém disse que quando liberar a população para da quarentena, né? Os comércios estão fechados. Alguém disse: encontraremos os comércios falidos. É bem provável essas coisas. Os dias são difíceis, amados. Os dias são difíceis. Tão difíceis. Você sabe bem. Não precisa nem eu esticar isso. Agora, isso tem de alguma forma, a esperança, que é um tipo de chama, de calor, de energia, que é tão pertinente, tão necessária para a vida humana. Isso vem dando lugar ao desespero, à apatia e, numa pior das hipóteses,
eu digo numa pior das hipóteses, dando lugar à indiferença. A indiferença é aquela situação onde a pessoa faz de conta que nada está acontecendo, onde ela procura anestesiar a sua mente, anestesiar o seu coração para que tudo que está acontecendo à sua volta não está acontecendo. Isso chama-se indiferença. A pessoa torna-se insensível, o que também é muito ruim, muito ruim. Dá lugar ao desespero, dá lugar à apatia, e a indiferença são coisas ruins, são coisas muito ruins. O texto que lemos aqui, encontramos o que Deus quer fazer. Entre tantas coisas que o capítulo 36, do versículo 16 em diante, que não lemos, nós lemos o versículo 37 e o versículo 38, mas essa história começa a partir do versículo 16, que tem como epígrafe a restauração de Israel. A restauração de Israel. Entre outras coisas que a gente encontra ali, a gente vai encontrar outras que estão aqui no 36 e no 37 e 38, e nesses dois versículos eu quero destacar duas coisas que Deus quer fazer. Duas coisas que Deus quer fazer, que talvez nós não reputamos como coisas importantes, mas no dia de hoje a gente está descobrindo que estas coisas espirituais são muito importantes. Nesses dias onde a morte anda cirandando, circulando a população, as famílias, conhecidos, a questão do nosso relacionamento com o divino, com o assunto chamado morte, porque você sabe, depois que nascemos, a coisa mais certa que vem após é a morte. Já disse o sábio Salomão: há tempo de nascer e logo depois tempo de morrer. A gente não é eterno nessa terra. Então é um assunto que fica hoje cirandando aqui, e em um gera pavor, e outro gera desespero, e sabe, quando você vê no noticiário, naquela visão panorâmica sobre aquele cemitério construído, talvez um dos maiores cemitérios da América Latina, aquelas covas abertas aguardando os caixões, você fica apavorado, e humanamente falando, humanamente apavora, porque passa na sua mente: será que alguém querido, ente meu, vai estar lá? Será que sou eu que vou estar numa daquelas covas? Será que no meu dia vai ter lugar para eu ser sepultado? Essas coisas ficam tomando conta, mas além do lugar cova, tem a vida eterna, a vida pós-morte. E às vezes as pessoas nesse tempo estão pensando como será a minha vida depois. Então, esses assuntos espirituais, eles passam a tomar importância, valor, por conta das circunstâncias que estamos vivendo. E Deus quer fazer, segundo esse texto, duas coisas importantes, de fundamento, maravilhosas. A primeira coisa que Deus quer fazer está no versículo 37, eu vou ler de novo. Assim diz o Senhor Deus, é Deus falando. Então, quando Deus fala, a gente deve parar. Você está fazendo o quê? O café? Para de fazer o café. Você ia dar a próxima mordida no pão. Para de dar mordida no pão. Você está agora querendo ligar a televisão para ver o noticiário. Não desliga a televisão. É Deus que vai falar. Assim diz o Senhor Deus. Assim diz o Senhor Deus. Para um momento aí, aquieta, para ouvir a voz de Deus. Não adianta você estar com a carinha aí, estou vendo aqui 37 pessoas e você está longe, não adianta isso. Você entra na presença de Deus, centra na palavra de Deus. Deus está falando. Deixa o passarinho quieto lá. Deixa o passarinho. Será que você não pode parar 10, 15 minutos para ouvir a voz de Deus?
Porque o texto está dizendo, assim diz o Senhor Deus. Será que perdemos a reverência, perdemos o respeito pela voz de Deus? Meu Deus, Deus está falando, gente, é Deus quem vai falar. E o que é que Deus quer fazer? Verso 37, ainda nisto permitirei que seja eu solicitado pela casa de Israel, que lhe multiplique eu os rebanhos como um rebanho. O que é que Deus quer fazer? Ele quer consolidar, multiplicar um rebanho de gente separada exclusivamente para Ele. Nesse tempo, aonde o desespero, aonde a apatia, a indiferença tem tomado conta dos corações, Deus está dizendo que Ele quer, nesse tempo, que se chama hoje, consolidar, multiplicar um rebanho de gente separada exclusivamente para Ele. Aqui, ó, que Ele multiplique os rebanhos de homens. Mas antes, portanto, de desenvolver esse ponto, eu quero dizer um anterior que eu acabei pulando aqui, que eu fui chamar a tua atenção, você que levantou aí para fazer o café. Eu fui chamar a sua atenção para você que estava lá ligando a televisão, mexer com o passarinho. Eu acabei pulando aqui. O que Deus quer fazer? Ele quer nos atender mesmo quando não mereçamos ser atendidos por Ele. A gente não merece ser atendido por Deus, porque nós somos umas pestes, nós somos terríveis, mas Ele vai nos atender. Ele diz, ainda nisto permitirei que seja eu solicitado pela casa de Israel. A gente não merece que Deus nos ouça, que Deus nos atenda. Ainda mais se você olhar o conteúdo aqui do capítulo 36, você vai dizer que para onde o povo foi em outras nações, esse povo foi contaminando os caminhos com as suas ações, esse povo foi profanando o nome dele, foi envergonhando o nome dele, bem diferente de muito crente envergonhando o nome de Deus, com as suas ações, com as suas práticas, com a sua indiferença. Muitos que dizem-se ser do Senhor, eu pertenço a Jesus, eu sou do Senhor, fala isso da boca para fora, porque Senhor da boca para dentro não é Senhor, porque quem manda é vocêzinho aí, ó, o reizinho chamado eu, o euzinho seu, que quer comandar tudo, e acha que Deus, ele só está é um batom, só da boca para fora. Não, quando não é da boca para dentro, quando não é de coração, quando não é de vida de entrega, as ações continuam as mesmas de antes. Não adianta você dizer que pertence a Deus, que você agora é crente, que você é irmão, irmã, e que as suas ações, suas práticas são as mesmas. Não adianta colorir a sua personalidade de religiosidade. Não adianta dizer que você se chama fulano, que nasceu no dia tal, na cidade tal, que você tem um CPF tal, que você é daquela profissão, que tem tal formação e que você é evangélico. O ser evangélico não está para compor o seu perfil, a sua biografia, o seu currículo. Se você pensa a religião dessa forma, você ainda não entendeu o Evangelho, você ainda não entendeu a palavra de Deus. Porque a gente nominalmente pode ser uma população imensa no Brasil de evangélicos, mas será que isso tem afetado? Um missionário amigo meu, Leandro trabalha no mundo muçulmano. Ele, quando veio ao Brasil, numa das vindas dele de visita, de férias, ele disse, ficou estarrecido pela quantidade de igrejas que existe no estado do Rio de Janeiro, principalmente na cidade do Rio de Janeiro.
Ele falou, se essas igrejas fossem realmente, de fato, as igrejas do Senhor, elas salgariam e elas iluminariam. Ele falou que tem tráfico sobrando, tem violência sobrando, tem corrupção sobrando, e aonde a igreja tem feito a diferença? A gente vê em municípios crentes pendurados em cabides de emprego, que não trabalham e acham que estão levando vantagem. Tem nome de que vive, mas a Bíblia diz que está morto. Não adianta você ter nome, sou do Senhor, mas o Senhor não comanda o seu coração. Não adianta. Tem que haver uma conversão genuína. Então, olha o que o texto diz, Deus vai dizer que Ele permitirá ser solicitado pela casa de Israel. Mesmo ainda que a coisa não esteja agradável a Ele, boa para Ele. Se é boa e agradável para Ele, é bom e agradável para nós. Se fazemos alguma coisa que faz bem para Deus, é porque vai fazer bem para nós. Viveremos melhor. Pensa nisso, querido. Pensa nisso. A boa notícia dessa manhã, que apesar disto que estamos vivendo, Deus nos atenderá. E o verbo aqui implicado é que eu seja solicitado. Ele permitirá que ele seja solicitado. Mas Deus é gente boa, Deus é bonachão. Não. Deus é bom, Deus é bom, Deus é santo. Não confunda as coisas. Não classifique Deus à sua medida, à medida do seu entender. O entender que temos que ter acerca de Deus é o entender que a palavra dele diz, e não aquilo que dá na tua cabeça. Ele, quando diz permitirá ser solicitado, a santidade dele está sendo ferida. Então a boa notícia, amado, é que ele mesmo, ainda nisto que estamos vivendo, ele permitirá ser solicitado pela casa de Israel. Deus vai nos atender. É a boa notícia dessa manhã. Porque às vezes você se atende. Boa notícia, assim diz a palavra do Senhor, é que Ele permitirá atender a sua oração e o seu pedido. E chegarmos a esse entendimento na palavra de Deus é gerar esperança. Nós temos um Deus que, apesar dos pesares, está nos ouvindo, está nos atendendo. Ele disse isso. A segunda coisa, agora sim, ele vai consolidar, multiplicar um rebanho de gente, de pessoas, de homens separados exclusivamente para Ele. Amado, isso é tão importante, primeiro que Ele vai fazer, que Ele vai multiplicar, é a ação dEle. E ao multiplicar, Ele quer multiplicar o quê? O dinheiro do seu bolso? Não é isso que Ele está falando. Ele quer multiplicar um rebanho de homens. Mas Ele classifica um tipo de homens. Ele diz um rebanho, não são dois. Não é mais, é um só. Um rebanho de santos, de gente separada. Isso é tão fundamental, tão importante, que ele vai dizer aqui no final do versículo 38, e saberão que eu sou o Senhor. Quando ele multiplicar o número de santos, de gente separada para ele, ele vai dizer, quando eu fizer isso, e eu vou fazer isso, ele diz que vai fazer isso. Isso o quê?
separar gente separada para Ele, as pessoas, o mundo, as nações saberão que Ele é o Senhor. Então isso é importante, isso é fundamental. E não é aqui multiplicar por multiplicar, como existem várias correntes aí, doutrinárias, né? Não, vamos multiplicar o número de membros, o número de pessoas, de discípulos e tal, mas aí eu vejo multiplicar por multiplicar, às vezes com preocupação monetária. Não é disso que eu estou falando. Não é disso que eu estou falando. Não é multiplicar por multiplicar, pois ele diz rebanho de homens, rebanho de santos, ou seja, de gente escolhida. Gente, se é escolhida, se diz, eu fui um exemplo, eu fui como sempre, né? A gente vai na Hortifruti, na feira, aí você vai comprar lá as verduras, os legumes, as frutas, e tem coisa que você traz e tem coisa que você deixa. Você separa a batata, se a batata é limpinha, né? Em boas condições, você seleciona aquela batata e você traz para você. E para trás vai ficando os que não são escolhidos. O Senhor está dizendo que Ele vai multiplicar homens, rebanhos de homens, de gente escolhida. Gente santa é gente escolhida. Não é porque Deus viu nela virtudes para escolhê-la. Não é isso. Não é porque Deus está vendo que você tem boas ações. Não é isso. Não é isso. Antes que você fique cultivando heresia, mentira, engano na sua cabeça para achar que você é alguma coisa além do que deve ser. E até onde você deve ser, no seu entender, que você é pecador. Você é pecador. E o pecador não produz em si coisa boa. Nós somos inimigos, por sermos pecadores, nós somos inimigos de Deus. Você é inimiga de Deus. Ouviu aí? Alô? Você é inimiga de Deus. O apóstolo Paulo, fazendo um pensamento sobre isso, diz: o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal estou fazendo. E o bem que a gente faz, ele é involucrado, ele é recheado de intenções, de complexos, de situações embutidas nele, de interesses outros neles. E se você puxar lá no fiozinho, lá no final, você vai encontrar a malignidade humana. Nós somos uma espécie, gente. Então, Deus escolhe, não é porque viu em você, descobri, né, aquela pessoa maravilhosa, aquela pessoa bondosa, caridosa, nada disso. Deus não está querendo inflar o seu ego nos seus enganos pessoais, não. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do Pai das luzes. Se há em você alguma virtude, não é de você que essa virtude veio. Se há em você algumas boas ações, não é de você que isso veio. Veio do Pai das luzes, veio de cima. E se veio do Pai, não é propriedade sua, não é produção sua, entenda isso. Você entender isso te faz mais grato a Deus. Você entender isso, que as boas dádivas, as coisas que você faz, as boas ações que você faz, é um tempo de solidariedade, né? Onde tem gente levando cesta básica, dando comida para quem mais precisa, confeccionando máscara, preocupado com o vizinho, cuidando das coisas do outro, de si, dos outros. Isso é coisa boa. O tempo de solidariedade não é para você um passaporte para o céu. Porque ou você se fixa nesse falso passaporte que você acha que tem para o céu, que você acha que você é gente boa, ou você fica com o sacrifício de Jesus. Está vendo só como é que são as coisas? A doutrina espírita diz: faça coisas boas para você ter direito ao céu, ou seja, o céu é comprável. E o céu é comprável? É comprável. Enquanto a Bíblia diz que as nossas justiças, as nossas coisas boas,
É como trapo de imundície, porque a intenção dela, como já disse aqui, ela é recheada, involucrada de malignidade de interesses. Então o céu não é comprado pelas nossas obras, não vem de nós, é dom de Deus. Não as obras para que a gente não se ufane, não se vanglorie. Pense nisso. É pelo sacrifício de Cristo. Então Deus, Ele quer realizar coisas, fazer coisas, e entre elas Ele quer multiplicar o número de homens como rebanho, um rebanho, mas não é um rebanho multiplicado por multiplicar, é de santo, de gente escolhida, de gente separada. Amados, esse tempo em que nós vivemos é tempo onde Deus está peneirando, aonde Deus está burilando, aonde Deus está formando um pequeno rebanho, multiplicado, mas é pequeno rebanho, como diz ele, de gente separada, de gente santa, que entende isso, que depende de Deus. É fundamental isso, porque nisso saberão que Ele é o Senhor. Outra coisa, me parece que Deus gosta de festas fixas dos santos, Deus gosta da celebração dos santos. Veja, ele diz: multiplicarei como um rebanho de santos, o rebanho de Jerusalém, nas suas festas fixas. Assim as cidades desertas se encherão de rebanhos de homens. O que ele está dizendo com isso? Parece que ele está com saudade de ver os santos em suas celebrações. E nisso ele vai ser reconhecido. E nisso saberão que Ele é o Senhor. E nisso estamos vendo que Ele tem saudade quando os santos se reúnem, quando os santos se juntam, quando os separados, escolhidos, os exclusivamente de Deus, estão juntos. Ele gosta disso. Isso vai dizer João no capítulo 17, quando o mundo vê a unidade dos santos, saberão que Jesus foi enviado por Deus e que Jesus está andando no meio dos seus. Essas coisas precisam reacender a nossa esperança no Senhor. Nós pegamos uma palavra que ela é definida e ela é direcionada a Jesus e a sua volta e aquilo que Ele quer fazer na igreja dos últimos dias na terra. As igrejas dos últimos dias na terra somos nós, estamos vivendo isso, os últimos dias da igreja na terra. Ele quer reacender essa chama de que Ele vai multiplicar o número dos santos. Ele tem saudade de ver o ajuntamento dos santos. Então isso ainda vai acontecer na terra. Parece que Ele gosta também de ver o improvável acontecendo. Ele cita aqui cidades desertas sendo povoadas por esse rebanho de santos. Aquele caos, aquela coisa que não gera inspiração para ninguém, que ninguém quer, aquele ambiente, aquela situação que ninguém deseja. A Bíblia está dizendo que nas cidades desertas, elas serão ocupadas, se encherão de rebanhos de homens, rebanhos de santos. Isso é um impacto, Os dias que vivemos é como dias de casa deserta, cidades desertas. Os dias em que vivemos é os dias onde as festas fixas, elas foram interrompidas. Mas o Senhor está dizendo que Ele tem saudade de ver o seu povo reunido de novo. A palavra de Deus está dizendo que no lugar do caos, cidades desertas é lugar do caos. Lá se encherão de rebanhos de homens santos, separados, escolhidos e que vivem exclusivamente para Ele. Então esse texto mostra para nós duas coisas que Deus quer fazer. A primeira, Ele quer ouvir, atender a nossa oração, ser solicitado, mesmo apesar dos pesares que vivemos. Ele permitirá ser solicitado. A segunda coisa é que Ele vai multiplicar
o número de homens, de rebanhos, e não é multiplicar por multiplicar. Ele quer selecionar os multiplicados de rebanhos de santos para voltar a celebrar. Ele tem saudade de ver a celebração dos crentes, e para ocupar os lugares desertos, cidades desertas, lugares improváveis. E nisto o nome dele será conhecido. Deus quer fazer isso. E as minhas questões pessoais aqui, ali, acolá, a verba emergencial do governo, vou receber a segunda cota, a terceira cota, isso, aquilo, outro. O que Deus disse foi isso. Ou você prioriza, a Bíblia diz, buscar. Eu vi ontem uma mensagem do pastor Hernando Dias Lopes, um pedacinho dela, e ele citou o versículo de Jesus lá em Mateus capítulo 6, 33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Que estas coisas? É ajuda emergencial, é tudo que é da tua vida, tudo que é nosso, ele vai acrescentar mais. Busca em primeiro lugar o seu reino, e no reino de Deus tem oração, e ele vai nos atender. Ele disse que vai nos atender, mesmo apesar dos pesares, no meio do que estamos vivendo, ele vai nos atender. Em segundo lugar, ele vai multiplicar o número do rebanho de santos. Não é multiplicar pelo número, é multiplicar o número dos escolhidos, dos separados. Deus está fazendo isso na terra. Ele tem saudade de ver essa multiplicação de santos. Isso implica evangelização, isso implica intercessão. Ele tem saudade de ver os crentes se reunindo nas festas fixas. E ele tem prazer de ver esses santos, esses crentes, ocupando lugares improváveis, situações improváveis e manifestando o nome dele. E nisso saberão que ele é o Senhor. Isso é buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Porque as outras coisas, ele vai acrescentar. Mas cabe a nós aqui dentro, aqui nós, na nossa mente, no nosso coração, buscar em primeiro lugar o que deve ser procurado em primeiro lugar. Existem coisas importantes e coisas emergenciais. As importantes vêm em primeiro lugar. As emergenciais, Deus cuida. Como Ele cuida de mim, cuida de você. Amém, amado? Deus abençoe. Meditamos hoje em Ezequiel capítulo 36, versículos 37 e 38. Divulgue esse vídeo para os seus amigos, né? Se você acha que essa palavra provém de Deus, é de Deus, passa adiante. Deus está ouvindo e Deus quer multiplicar, selecionar, ver de novo o ajuntamento e ver a gente ocupando lugares, situações que ninguém quer. Ele quer ver isso. Logo mais à noite, a gente vai ver o outro lado da questão. Hoje vimos o que Deus quer fazer. E logo mais à noite iremos ver o que é que Deus encontra em nós para fazer. Que Deus nos abençoe.